preciso que cada um de nós reflita sobre os ensinamentos e o sacrifício que Jesus fez por nós. Jesus pregou a paz e o amor ao próximo, e ainda assim foi crucificado. Quantas vezes nós, com nossos pecados, não acrescentamos mais um espinho ao seu coroa, mas uma martelada aos cravos que rasgaram sua carne? É preciso seguir sempre os ensinamentos de Jesus e não esquecer que somente através dele se vai ao Pai. É preciso não esquecer do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Vamos então refletir sobre a dor de Jesus para que possamos renascer para ele e junto com ele na Páscoa. Estamos em Jerusalém na época da Páscoa. Jesus sabia que essa seria a sua última Páscoa. Por isso, reuniu-se com os discípulos para a última ceia. E disse Jesus: Em verdade, vos digo que um de vós, cair comigo fome, há de me trair. Os discípulos se entristeceram e começaram a perguntar um após o outro: Sou eu? Sou eu? E Jesus respondeu. Um de vocês me trairá. Depois, Jesus tomou o pão, o abençoou, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, todos vós, esse é meu corpo, que é dado para vós. Depois, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei, todos vós, esse é meu sangue, que será derramado, para vocês lembrarem de mim. Jesus foi para um jardim, no Monte das Oliveiras. Lá chegando, disse aos seus discípulos: Orai para serem poucas que o grande orações. Jesus se afastou do grupo, indo mais para o fundo do jardim, se ajoelhou e orou. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, não seja como eu quero, mas como tu queres. Seja feita a tua vontade. Jesus voltou para perto de seus discípulos. Neste momento chegou Judas Iscariotes, trazendo guardas armados para prender Jesus. Jesus sabia de tudo o que ia acontecer com ele. Então Judas se aproximou de Jesus e deu um beijo de saudação. Judas, é com esse beijo que me trair? Jesus disse aos guardas: Se é a mim que vos procurais, então deixais que esses se retirem. E assim se realizou o que Jesus tinha dito: não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Depois, Jesus disse: Pedis armados com espadas para me prender. Eu, porém, estive no meio de vós dia após dia. Falei as claras para o mundo. Mas esta é a vossa hora. É chegada a hora das trevas. Os guardas então prenderam Jesus e foi levado ao Pôncio Pilatos, governador romano. Os chefes do povo fizeram muitas acusações falsas a Jesus. Ele está revoltando o povo. Ele diz que é rei. Ouvindo isso, Pilatos perguntou a Jesus: Tu és rei dos judeus? Estás dizendo isso por si mesmo, ou outros disseram isso por mim? Por acaso sou judeu? Teu povo e sumos sacerdotes te trouxeram a mim. O que fizeste? Mas Jesus ficou em silêncio, de maneira que Pilatos se arrepiou e perguntou novamente: Tu és rei dos judeus? O governo não é deste mundo. Se o governo fosse deste mundo, o meu guarda lutaria para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o reino não é daqui. Então tu és rei. Tu disse que eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar o testemunho da verdade. Todo aquele que escuta a verdade, escuta a minha voz. Pilatos parou por um momento, pensando naquelas palavras, depois perguntou a Jesus. Verdade? O que é verdade? Mas não esperou resposta. Virou-se e foi falar com os judeus. Veja, não encontro nele crime algum, mas vos digo que temos um costume. Sempre na Páscoa soltaram um preso. Querem que eu solte o rei dos judeus? Então os judeus começaram a gritar. Jesus não! Solte Barrabás! Barrabás era um bandido.
Mas para atender aos judeus, Pilatos soltou Barrabás e mandou flagelar Jesus. Os soldados chicotearam Jesus. Depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram na sua cabeça. Zombando de Jesus, os soldados diziam: toma tua coroa, rei dos judeus. A coroa de espinhos feriu a cabeça de Jesus. Puseram-lhe um manto vermelho e trançavam dele: viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, trago-o aqui fora para dizer que não vejo nele crime algum. Quando viram Jesus, os judeus começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Mas não encontro nele crime algum. Todo aquele que declara-se rei está contra certo. Pilatos então fez um sinal para um dos guardas, que lhe trouxe uma vasilha com água, lavou as mãos, enxugou-as e disse: E recaia sobre vossos ombros o peso dessa morte. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e os soldados o vestiram com suas próprias vestes e o levaram. Por toda a cidade até o outro Gólgota, onde Jesus seria crucificado. Primeiro, os soldados crucificaram os dois ladrões. Depois vieram até Jesus, o despiram de suas vestes e o deitaram sobre a cruz. Pregaram primeiro a mão direita com um cabo de ferro e o sangue santo do Senhor jorrou. Depois fizeram o peito com a mão esquerda. Não contente com tudo isso, os soldados ainda fixaram os dois pés de Jesus com o único cravo. O sangue de Jesus escorria e mostrava a madeira da cruz. Depois, levantaram a cruz. Maria Madalena se aproxima da cruz, se ajoelha e vê os pés de Jesus. Os soldados romanos prendem Jesus à cruz. Jesus é crucificado entre dois ladrões. E os judeus passavam e diziam: Tu não és rei dos judeus? Não salve-se! Salva os outros e não pode salvar-se. Se és rei de Israel, desce da cruz e nós creremos. E também um dos ladrões disse: Se tu és Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Porém, o outro ladrão repreendeu: E nem agora temes a Deus, que estando na mesma condenação, nós recebemos o castigo que nossos feitos mereciam. Mas esse homem não fez mal nenhum. E olhando para Jesus, o bom ladrão falou: Senhor, lembre-se de mim quando estiveres no teu reino. Prometo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Indiferente ao sofrimento de Jesus, os soldados repartiam suas roupas, pegaram as vestes de Jesus e as repartiram com as partes, uma para cada um deles. No entanto, a túnica era estreita, e eles jogaram a sorte para ver quem ficaria com o manto sagrado. As dores de Jesus aumentaram dramaticamente. Seu esforço para respirar era enorme. Mesmo sofrendo na cruz, Jesus olhou para o céu e perdoou a todos, dizendo: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Jesus havia perdoado aquelas pessoas que faziam tanto mal, mas agonizando na cruz, então ele disse: Tenho sede. Um dos guardas fixou uma esposa na ponta de sua lança, olhou de trás e levou até os braços de Jesus. Jesus não aceitou. Jesus ainda sofreu por mais algum tempo e antes de morrer disse: Pai, meu espírito se entrega em minhas mãos. E inclinando a cabeça para frente, morreu. Houve trevas por toda a terra, escurecendo-se o sol. A terra tremeu, muitos túmulos se abriram, dos quais ressuscitaram os corpos dos justos. E o grande centro rasgou-se ao meio. Ao ver tudo isso, o centurião exclamou: Esse homem era mesmo filho de Deus. Logo seria a Páscoa, e Pilatos não queria ver ninguém crucificado na comemoração. Por isso, mandou quebrar as pernas dos condenados para serem à morte. Chegando a Gólgota, os soldados viram que os dois ladrões ainda estavam vivos. Por isso, quebraram-lhe as pernas com a barra de ferro. Quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto. E assim se cumpriu o que estava escrito: veio outro que seu corpo será quebrado. Com José de Arimateia, com a ajuda de alguns discípulos e das santas mulheres. Ao ver o corpo do filho profundamente injuriado, Maria chorou amargamente. José de Arimateia possuía um túmulo novo e cravado na rocha perto do Calvário, e foi nele que colocaram o corpo de Jesus. No dia seguinte,
Os sacerdotes judeus foram pedir a Pilatos que colocasse guardas à frente do túmulo de Jesus. Ele temia que os discípulos tirassem o corpo de Jesus do sepulcro e dissessem que havia ressuscitado. Assim Pilatos enviou 3 guardas para vigiarem o túmulo. Eis que o anjo do Senhor desceu do céu e removeu a pedra do sepulcro, causando um grande terremoto. Os soldados ficaram muito assustados e caíram no chão como mortos. Na manhã do terceiro dia, Maria Madalena e Maria foram ao túmulo e acharam a pedra removida do sepulcro, e olhando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E eis que o anjo do céu se aproximou e disse: Por que buscai de ver esses mortos? Ele não está aqui. As mulheres foram contar aos outros tudo que viram e ouviram. Até a consumação do século. Obrigado por sua atenção.